chuchus? Quero falar para vocês que a Pro já recebeu imagens e áudios sobre a nossa aula de ontem, que foi terça-feira, e a nossa aula de segunda-feira. E olha só, toda sexta-feira, na nossa aula, a Pro vai falar os nomes de quem enviou as imagens, quem enviou áudio para a Pro, tá bom? Que são aqueles que estão participando das aulas, combinado? Então, não esqueçam de enviar. Pode ser a foto de vocês fazendo atividade, pode ser um áudio falando assim: Pro, assisti a aula de hoje, já fiz as atividades, tá bom? Não precisa nem ser a foto daquela atividade feita, mas tendo uma foto de vocês fazendo ou algum áudio vocês falando sobre a aula, está ótimo. Por que precisa? Para Pro saber se vocês estão participando, se vocês estão aprendendo. Vocês também podem dar dicas sobre o que vocês querem, o que vocês ficaram com dúvidas. Podemos combinar assim? Então, ótimo. Que dia é hoje? Quarta-feira. Então, como a Pro já disse, se hoje é quarta-feira, ontem, que já passou, foi terça-feira. E amanhã será quinta-feira. O que vocês têm na quinta-feira? Aula daquele cara chamado Pro Diego. Vocês têm aula de educação física e inglês com a teacher, né? Quinta-feira é o dia das aulas que não são da Pro Aline. É o dia de vocês terem um descansinho da Pro Aline. E hoje, nossa aula é de ciências. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo e história. Ai, Pro, 2 apostilas? Sim, senhores. E deixa de preguiçite. Da semana passada estavam de férias, né? E outra coisa, hoje nossa aula é mais de conversa, tá bom? Então nós vamos iniciar por ciências. Olha só, é a apostila nova. Aqui em ciências, na página 6 e 7, nós temos a abertura da unidade. Observem essa imagem. Pega a sua apostila, aí você pode abrir a apostila. Então, olha aqui o que a Pro tá falando, mas acompanha na sua apostila, tá bom? Que às vezes fica ruim de vocês ficarem olhando o que a Pro está mostrando aqui. Então, quando a Pro mostrar aqui, olha a sua aí, tá bom? Está bom ou não está? Ótimo! Então, observe aí na apostila de vocês. O que vocês estão enxergando? Só isso? Como inicia essa imagem? O que é isso daqui? Essa criança segura alguma coisa? Isso é um andador. Às vezes esse andador não é tão conhecido aqui na nossa região, porque as crianças, quando usam o andador, normalmente é aquele disquinho que ela senta. Só que esse daqui é um tipo de andador. Como que ele ajuda? A criança, quando ela começa a andar, ela ainda não tem equilíbrio. Então, às vezes, segurando na mãozinha da mamãe, do papai, ou mesmo do irmão ou da irmã, ela consegue mudar os passinhos. Mas quando ela fica sozinha, às vezes ela não tem equilíbrio. Então, esse é um andador que alguns têm o formato de um carrinho e ele tem aquele cabo para cima. Então, a criança segura naquele cabo como se ela estivesse segurando na mão do papai ou da mamãe. Só que se ela escorregar, aquele andador não vai segurar ela de cair como o papai e a mamãe fazem, né? Mas é uma maneira dela ter o equilíbrio. Algumas crianças
O meu afilhado, quando ele estava aprendendo a andar, tinha aqueles carrinhos de mercado, sabe, de brinquedo. Então ele segurava aquele carrinho de mercado e ele ia andando igual um patinho, né? Porque as crianças quando começam a andar, andam igual uns patinhos, coisa mais fofinha. Então ele segurava aquele carrinho de mercado e ia andando, ele conseguia ter mais equilíbrio. E aqui essa pessoa foi se desenvolvendo, certo? Depois ficou adulto. E a partir daqui, ó, ele vai começando a ficar idoso. E às vezes os idosos, no fim da vida, eles usam andador. Alguns utilizam cadeira de roda, porque quando eles vão ficando velhos, o corpo vai ficando mais cansado, vai tendo uma dorzinha nas costas, às vezes a perninha deixa de funcionar. Então, às vezes as pessoas idosas, elas ficam cansadas para se levantar, elas cansam mais, porque elas já viveram muito, então o corpo já está cansado. Às vezes precisa do andador para conseguir andar, outras vezes da cadeira de roda. Alguns usam uma bengala, né? Então são instrumentos que auxiliam as pessoas quando estão na vida, quando são idosos, do mesmo jeito que tem objetos que auxiliam as crianças. Olha como é tudo parecido, né? E agora que a gente viu essa imagem, a Pro colocou vocês para observarem a imagem antes de ver o título. Então, o que é que vocês viram nessa imagem? É uma criancinha que foi se desenvolvendo, se tornou adulta até se tornar um idoso. E o que seria isso? Olha o título dessa unidade. Quem consegue ler para Pro? P com A, pá. Quando está no meio da palavra, 2 S com A, sa. Passa, o, T com E, T. Po. Passa o tempo. Então, isso significa que passou o tempo para essa criança que se tornou jovem, adolescente, adulto, foi para a terceira idade, se tornou um idoso. Então, passa o tempo. Agora aqui, ó, as perguntinhas do o que eu sei. O que aconteceu com a figura desse bebê que apareceu nessa imagem? E por quais transformações ele passou? Acabamos de falar, certo? Foi bebê, criança, até a terceira idade, que é o idoso. Por que essas transformações acontecem? Por quê? Você é um bebê? Nunca foi? Já foi. Eu também já fui um bebê. Hoje eu sou adulta, mas eu já fui criança como vocês. E um dia, se Deus quiser, eu vou ser uma velhinha, bem velhinha. Vou andar de andador, de bengala, mas eu vou ficar bem velhinha para ver os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos. Então, hoje você é criança, mas você já foi um bebezinho recém-nascido. Você usava fralda, fazia xixi e cocô. Depois começou aí comia, se lambuzava tudo. Não tinham dentes. Não é assim? Por isso que o bebezinho, a mamãe tem que ir lá, ó, amassar a papinha para colocar, porque o bebê não tem dentes para mastigar. Então vocês eram bangalinhas, não tinham dentes. A mamãe fazia papinha. Aí o dentinho começou a nascer, vocês foram comendo coisas mais sólidas, que é aquela comidinha mais durinha. Deixaram de usar a fralda, aprenderam a fazer o xixizinho no vaso. Depois deixaram de usar a fralda para fazer o cocô. Alguns usavam a fralda ainda apenas para dormir. Hoje não usam mais. Então isso faz parte do nosso desenvolvimento. Significa que o tempo passa, as transformações acontecem. Cada dia que a gente dorme e acorda, passou um tempo. A gente olha no relógio, ó, quando a gente fala o tempo não para, o relógio ele não para de correr, ele não para de andar. E mesmo se o meu relógio parar, o tempo não vai parar.
Conseguem compreender isso? A última pergunta é: de que maneira o tempo aparece nessa imagem? A Pro acabou de mostrar um relógio, né? O relógio é um símbolo do tempo. E nessa imagem aqui? O que é que representa o tempo? Algumas respostas diferentes. A Pro vai falar sobre isso conforme nós formos estudando as próximas páginas. Vamos, ó? Ideias em construção. Olha aqui, página 8 e 9. É comum em nosso dia a dia escutarmos e utilizarmos diferentes expressões com a palavra tempo. Mas você já se perguntou o que significa essa palavra? Vamos observar aqui nessas imagens e vamos ler essas expressões aqui. Todos eles estão falando alguma coisa sobre tempo. Olha só. E aqui ó, nós temos o tempo em um relógio, em um calendário, em uma ampulheta, calendário de novo, ampulheta, relógio. São símbolos sobre o tempo. Esse menino disse assim, ó: o tempo passa muito rápido. Essa menininha aqui está dizendo assim: o tempo voa. E essa aqui, ó, olhando para o relógio, está resmungando, ó: ah, perdemos muito tempo hoje. Olha esse daqui. Ah, esse menino aqui deve estudar no primeiro ano. Certeza que ele estuda aqui no meu primeiro ano. Dá tempo de ir ao banheiro? Porque o primeiro ano pergunta isso aqui todo o tempo. Queria ter uma máquina do tempo, disse essa sonhadora. O tempo está muito frio. Ui, que frio. O tempo está quente. Que calor. Olha, ele está transpirando. Nossa, vocês viram só? Todos eles estão falando sobre o tempo, mas eles estão falando sobre o mesmo tempo? Esse menino aqui, ele diz assim: o tempo passa muito rápido. Vocês já ouviram essa expressão sobre o tempo passa muito rápido? Ah, muito, né? Eu escuto isso até hoje quando eu saio com o meu pai ou com a minha mãe. Às vezes, quando vocês estão com o papai, com a mamãe, ou mesmo com a vovó, e eles encontram com algum amigo, normalmente esse amigo ou essa amiga olha e fala assim: nossa, essa é a fulana, esse é o seu filho, mas já está desse tamanho. Nossa, como o tempo voa. Nossa, o tempo passa muito rápido. Eu lembrava de você grávida. Não é assim? E realmente é. Se a gente pega principalmente para olhar as fotos, a gente para pensar: nossa, não parece que faz tanto tempo. Essa semana mesmo a Pro estava colando umas fotos lá na parede da minha casa, que eu tenho uma parede com muitas fotos. E eu estava colando umas fotos do meu filho quando eu ainda estava grávida. E eu olhei assim pra foto da minha barrigona, eu falei assim: nossa, meu Deus do céu, o Ângelo Eduardo já tem 5 anos. E eu estava lembrando de coisas que parecia que tinha acontecido agorinha há pouco. Nem parece que passou tanto tempo. Aí tinha foto do Ber mamando no peito. Eu falei assim: nossa, faz quanto tempo que o Ber largou o peito. Mas às vezes quando a gente fecha o olho assim, parece que o tempo não passou. Então, esse tempo, igual essa menininha que está dizendo assim, ó: ai, perdemos muito tempo hoje. É um tempo que é aquele assim, igual quando a mamãe fala: ai, filho, vamos, a gente já está atrasado, nós vamos chegar atrasados na escola. Nossa, por que você demorou tanto para sair? É sobre esse tempo. Agora, igual quando fala: ai, dá tempo de ir no banheiro? Ah, é rapidinho. Ah, isso demorou, isso foi rápido. É esse tipo de tempo. Agora, esses dois carinhas aqui, eles estão falando sobre qual tempo? O tempo do clima. Quando faz frio, quando faz calor, quando chove ou quando faz sol. A gente vê na televisão a previsão do... Completa para mim. A televisão dá a previsão do tempo. E durante essa previsão do tempo, o que o jornalista fala?
Está previsto um calor de 40 graus para Itaporã. Temos previsão de chuva no final da tarde. Esse também é o tempo. Conseguiram compreender esses dois tipos de tempo? Muito bem, voltando para a apostila. Aqui o Construindo Conhecimentos traz o que a Pro acabou de falar. Você já deve ter escutado alguém usar as expressões o tempo voa ou o tempo não está bom. Nesses dois casos foi utilizada a palavra tempo, mas eles têm significados completamente diferentes. Em um deles, o tempo voa é aquilo que a Pro falou sobre chegar atrasado, sobre o tempo passar bem rápido. Ele se chama o tempo cronológico. E quando a gente diz o tempo não está bom, o tempo está para chuva, o tempo está para sol, é o tempo meteorológico. Estão aqui as duas palavrinhas, o tempo cronológico e o tempo meteorológico. O que é o tempo cronológico? Tempo cronológico é aquilo que a gente marca no relógio. E aí o relógio, por exemplo, 60 segundos dá 1 minuto. 60 minutos é igual a 1 hora. 24 horas é igual a 1 dia. 7 dias é igual a 1 semana. Mais ou menos umas 4 semanas é igual a 1 mês. E 12 meses é igual a 1 ano. Viu como está tudo ligadinho? Para eu contar os meses, eu preciso das semanas. Para eu contar as semanas, eu preciso dos dias. E para eu contar os dias, eu preciso desse instrumentinho aqui, para marcar as horas. Então, cada minuto é valioso. Quando a gente fala, isso foi tão rapidinho, mas esse tempo conta. Nossa, isso foi tão demorado. Esse tempo conta. Cada segundinho, cada pulinho que o meu ponteiro do segundo dá no relógio é uma parte do tempo. E esse tempo é fundamental para que se formem os minutos, as horas, os dias. E aí os dias formam semanas, as semanas formam meses e assim por diante, como a Pro acabou de dizer. Entendida essa parte? Então vamos ler aqui rapidinho porque a Pro já explicou. As expressões o tempo passa muito rápido ou o tempo voa, que estavam aqui em cima, se referem à passagem do tempo, que pode ser medida e indicada por meio das semanas, meses e anos. Dessa maneira, o tempo que pode ser contado e indicado por essas medidas é chamado de tempo cronológico. A seguir, conheça um dos instrumentos utilizados para medir o tempo cronológico. Então, tempo cronológico, o tempo voa. O tempo não está bom, que é o clima, é o meteorológico. Agora nós estamos falando sobre esse daqui, o tempo voa, que é o cronológico. Qual instrumento nós vamos ver? Quem já viu isso daqui? Vocês sabem o nome? Ampulheta. Ampulheta. A ampulheta também é conhecida como relógio de areia. E ela é um instrumento utilizado para medir a passagem do tempo, assim como o relógio. Ela é um tipo de relógio. Antigamente não existia relógio igual esse que a Pro está mostrando para vocês. Não existia. O tempo era marcado pela ampulheta, pelo sol. Antigamente as ampulhetas eram muito utilizadas nos navios para saber a duração de uma viagem. Então era colocada assim. Ela tem duas partezinhas e tem areia. Então, a gente coloca a partezinha que está vazia, vira e coloca para baixo. E aí, as ampulhetas, elas demoram um determinado tempo para cair. E quanto tempo, Pro? Tem ampulheta de 1 minuto, tem ampulheta de 1 hora, tem ampulheta de 24 horas, que é igual a um dia. Ela vai depender do tamanho da ampulheta e qual é a função dela. Por exemplo, quando eu era criança, a minha prima ganhou da dentista dela uma ampulheta marcando o tempo que ela deveria levar para fazer a higienização da boquinha dela.
Então, a mãe dela colocava a ampulheta e era uma ampulheta bem pequenininha. Então, o tempo daquela ampulheta era o tempo que ela tinha que ficar em cada lado. Então, ela pegava a escova de dente, virava a ampulheta e escovava o lado de cada boca. Aí acabava o tempo, ela virava a ampulheta e escovava a parte da frente. Enquanto aquela areinha não terminava de cair, ou seja, enquanto aquele tempo não acabava, significa que ela ainda tinha que escovar aquela parte do dente. Então, aquela ampulheta da minha prima marcava 1 minuto. E ela tinha que escovar a parte da frente, as laterais e a parte de dentro, tanto de cima e de baixo. No total, ela virava a ampulheta 4 ou 5 vezes. Ela ficava de 4 a 5 minutos escovando os dentinhos dela. E foi a missão que a dentista deu. Então, as ampulhetas todas elas marcam o mesmo tempo? Qual a diferença? Uma pequena vai marcar menos tempo, uma grande vai marcar mais tempo. Só que se esse espacinho aqui de cair a areia for mais largo, a areia vai cair mais rápido, então ela vai marcar menos tempo. Entenderam um pouquinho sobre a ampulheta? Agora aqui a apostila fala sobre a semana. Um período de 7 dias é chamado de semana. E aquilo que a Pro falou, cada 4 semanas mais ou menos é igual a 1 mês. E cada 12 meses é igual a 1 ano. A semana, ela é dividida em quantos dias? Lembrando a nossa musiquinha, a Pro já que não estava gravando. 7 dias na semana tem, quando um passa o outro logo vem. Quais são os 7 dias? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Às vezes nós temos uma agenda que determina quais são as tarefas de cada dia da semana. Agora na pandemia a gente está ficando em casa, né? Mas existe assim, segunda-feira é o dia que eu tenho balé, terça-feira é o dia que eu tenho judô, na sexta-feira eu tenho natação. Quando vocês eram da pré-escola, sexta-feira era dia do brinquedo. E agora que vocês são do primeiro ano, tem um dia que a Pro já disse hoje que tem aula de arte, que é quinta-feira. E aula de inglês e educação física também. Então, algumas partes da organização da nossa vida, elas são feitas pelos dias da semana, pelas horas, pelo período do dia, da tarde, da noite, tá? Aqui nós temos a Marina. A Marina gosta de organizar as atividades dela da semana em uma agenda e ela quer saber como você organiza suas atividades. Vamos ver aqui a agenda da Marina. Aí na apostila de vocês, página 12. Marina, segunda-feira ela tem aula de natação de manhã e escola à tarde. Ou seja, a Marina estuda à tarde. Na terça-feira ela tem aula de violão de manhã e vai para a escola à tarde. Na quarta-feira ela tem natação de novo, natação na segunda e na quarta. E vai para a escola à tarde. Na quinta-feira, dia de quinta ela almoça com a vovó e vai para a escola à tarde. Na sexta-feira é o dia de fantasia na escola à tarde. Então, na sexta-feira, a Marina não tem nenhuma atividade de manhã. Ela só vai para a escola à tarde, mas é o dia da fantasia. No sábado, ela vai ao clube e no domingo ela brinca no parque. Olha que organizada, Marina! Isso aqui a Pro já falou, o período de 4 semanas é igual a 1 mês. E nós temos 12 meses. Quais são os meses? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e
Dezembro. Os 12 meses juntos formam um ano. Em alguns meses, nós temos acontecimentos que se repetem todos os anos, que é o caso do nosso aniversário. E da celebração de datas comemorativas, como o Dia das Crianças e o Natal. Eles acontecem anualmente. O aniversário da Marina é no mês de abril. Qual é o mês do seu aniversário? O aniversário da Proaline é no mês de setembro. Eu vou escrever aqui para Marina. O meu é em setembro. E aí quem quiser pode colocar qual é o mês do aniversário aqui, tá bom? Meses do ano. Isso aqui que a gente tem o cartaz lá na nossa sala, né? Na verdade, estou na nossa sala hoje, mas como a Pro estava gravando as aulas em casa, o cartaz não está aqui, está lá. Janeiro é o mês 1, mês 2, fevereiro, mês 3, março, depois continua, ó, mês 4, abril, depois maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós estamos no mês de agosto. Agosto é o mês 8, por isso que na data nós colocamos a data, por exemplo, é dia 20 de agosto. Agosto é qual mês? 8. Foi no dia 7 de maio. 7 de maio. Maio é qual mês? É o mês 5. Então, eu só coloco 5 na data que a gente já sabe que é o mês de maio. Por hoje, nós ficamos aqui nessa conversa sobre o tempo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os seres humanos e o tempo cronológico. Hoje foi só para vocês entenderem um pouquinho sobre os tipos de tempo. E agora, antes de encerrar, vamos para a abertura. Aqui pergunta, de que maneira o tempo aparece nessa imagem? Na ampulheta. Que mais? Um tempo ensolarado e um tempo chuvoso. Pode ser que esteja frio ou calor também. Então, são os diferentes tipos de tempo. Ciência sua linda, muito obrigado pelos ensinamentos de hoje. Agora, chuchus, história bem breve, tá bom? Vocês vão abrir na página 6 e 7 para nós falarmos um pouquinho sobre a abertura. Essa abertura, o título dela é Os Espaços e Suas Regras. Os espaços e suas regras. E aqui nós temos 3 modelos de espaços. O que é que vocês estão vendo aí? Muito bem, ó. Aqui, uma casa, uma escola e um local público, um local de lazer. Vocês acham que existem regras nesses lugares? Nós já falamos sobre isso na última unidade. Sim, todo lugar precisa ter regras. Essas pessoas parecem estar se divertindo. O que elas parecem estar fazendo? Vocês acham que essas atividades aqui são importantes? É importante brincar? É importante ir à escola? É importante estar com a família? O que você acha? E antes de nós utilizarmos algum lugar, nós precisamos conhecer as regras, certo? E como nós já falamos na outra apostila de história, cada lugar tem sua regra específica. Por exemplo, na casa de vocês não tem a regra de fazer fila para almoçar, ou tem? E aqui na escola nós temos que fazer fila para ir para o lanche. Na casa de vocês não precisam andar em fila. E aqui na escola não tem a regra da hora de ir dormir, porque vocês não dormem.
mim aqui na escola. Não tem regra de é proibido jogar bola dentro de casa, porque aqui não é uma casa, porém é proibido jogar bola dentro da sala de aula. Então é uma regra que é parecida. O objetivo é o mesmo. Pode acertar numa prateleira, pode acertar num colega, pode derrubar alguma coisa e quebrar, pode acertar na televisão, da mesma forma que na casa de vocês. Eu acho que a maioria das casas tem essa regra. Agora, vem aqui, ó, o Ideias em Construção. As pessoas convivem e realizam diferentes atividades. E essas atividades são feitas em muitos espaços diferentes. Por exemplo, onde é que as pessoas moram? Em uma casa. As casas se chamam, é um local privado. Lembra que a Pro falou sobre local público e local privado? Será que na minha casa qualquer pessoa pode entrar a qualquer hora? Ela é um local privado. E tem os outros espaços que são considerados espaços públicos, né? Os parques, as praças, o shopping. Por mais que exista uma pessoa que é dona do shopping, mas ele é um local que qualquer pessoa pode entrar, seguindo as regras daquele lugar. Por exemplo, eu não posso entrar lá no shopping de biquíni. Eu tenho uma roupa apropriada para estar lá. Diferente se for um shopping que está lá na beira da praia. Então, às vezes, é o mesmo lugar e as regras podem se modificar de acordo com a realidade daquele lugar. Então, os locais públicos eu posso frequentar, porém, eu tenho que ter responsabilidade e seguir as regras. Porque qualquer pessoa pode ser retirada de um local se ela não estiver obedecendo às regras. Então, o texto fala aqui sobre espaço público e espaço privado. O espaço privado é um espaço particular que pertence a uma pessoa ou a um grupo e você não pode entrar nesse local sem autorização. O espaço doméstico é um espaço privado também e é um espaço que pertence à família, que é uma moradia. E o espaço público, ele é dividido e utilizado por diversas famílias, por diferentes pessoas, tá? A diferença entre os espaços é que nos espaços privados ou domésticos, cada pessoa ou família pode criar e organizar suas próprias regras de convivência. Então, eu moro em uma casa, né? E o João Pedro mora onde? Isso, mora em uma casa também. O Caio mora onde? Em uma casa também. Será que a minha casa é igual à casa da Carmen? Será que a minha casa é igual à casa da Júlia? A casa em si pode até ser igual. Mas será que as regras são as mesmas? Será que a Maria Clara tem as mesmas coisas na cozinha dela que eu tenho na minha? E algumas coisas podem ser a mesma. Por exemplo, provavelmente todos vocês têm um fogão na cozinha, né? E tem uma geladeira também, certo? Acho que todos vocês têm uma cama no quarto, né? Mas será que todo mundo tem uma casinha de cachorro? Não, porque nem todo mundo tem cachorro. Será que todo mundo tem uma máquina de lavar roupa? Será que todo mundo tem uma moto na garagem? Tem um espaço para um carro e para uma moto? Todo mundo da nossa sala tem uma televisão no quarto e uma televisão na sala? Será que todo mundo da nossa sala tem guardanapo pendurado do ladinho da geladeira? Então, a casa, a gente pode morar em uma casa. Eu moro em uma casa, o José Carlos mora em uma casa, o José Renato mora em uma casa, mas é diferente. Talvez a minha casa tenha 2 quartos, na casa da Laura tenha 3 quartos, talvez na casa da Carmen tenha um quarto só. Então, muda a composição da família e o jeito da casa
também, tá? Aqui vocês vão pensar em um espaço público que você e a sua família frequentam, tá? E aí vocês vão escrever aqui. É só isso que nós faremos em história hoje, tá bom? Então, na página 9, vocês vão pensar em um local público que vocês não estão indo no momento, certo? Mas que vocês frequentam nos dias normais, quando não tem pandemia, quando a gente pode sair de casa, um local público que você e sua família frequentam, tá bom? Aí, aqui vocês vão escrever uma regra desse local. Por exemplo, eu gosto de ir no parque. Qual é uma regra do parque? Tem hora para entrar, né? Hora para sair, tem o local que o parque fecha, tem o local de jogar lixo, não sei qual é o local público que vocês vão escrever. E aí vocês vão escrever aqui qual é o local, tá? E uma regra desse local. Então, qual é o local que você e sua família gostam de ir? Eu gosto de ir na casa da minha avó. A casa da avó é um espaço público. Então, pense em um espaço público que você e sua família frequentam. Escrevam aqui o nome do espaço e... eu já disse 4 vezes. Uma regra desse espaço. Amores da minha vida, chuchuzinhos do meu coração, essa foi a nossa aula de hoje e espero do fundo do meu coração que vocês tenham aprendido. Um beijo e um queijo! Ó, tô parecendo a Vanessa. 1, 2, 1, 2. Beijo!